Existir é complicado. Aqui estamos nós, perdidos em um planetinha azul que gira em torno de si mesmo, aquecidos por uma estrela anã que fica a mais ou menos 150 milhões de quilômetros de distância, em uma galáxia dentre bilhões, trilhões ou sabe-se lá quantas outras galáxias, cada vez descobrem mais, em um universo ou talvez multiverso, sem saber de onde viemos, para onde vamos, por que existimos, qual o significado disso tudo e cheios de boletos para pagar. Diante dessa situação, não é muito difícil entrar em desespero ou sentir uma certa insignificância, mas também não é como se as coisas tivessem mudado. O planeta, a galáxia, o cosmos, tudo é assim há muito mais tempo do que a existência humana. A gente só não sabia disso antes. Durante milênios, o ser humano enfrentou o medo do desconhecido com um conforto específico. Alguém lá em cima estava nos observando. Tudo o que fazíamos tinha um propósito, um sentido. Mas os avanços da ciência foram complicando um pouco essa história. Abre aspas. O niilismo aparece nesse ponto. Não porque o desprazer da existência se tornou maior do que antes, mas porque passamos a desconfiar de qualquer significado no sofrimento, na verdade, na existência. Agora parece que não há sentido algum na existência, como se tudo fosse em vão. Friedrich Nietzsche. Niilismo, nesse caso, se refere ao niilismo existencial, a ideia de que não existe nenhum sentido ou valor intrínseco à vida, de que somos totalmente insignificantes e nada do que fazemos importa. Uma ideia cada vez mais abraçada nos dias de hoje, especialmente por jovens que lutam diariamente com flutuações hormonais e leram algumas frases aleatórias de Nietzsche na internet. Mas, diferentemente do que muitos pensam, Nietzsche não era nihilista. Pelo contrário, talvez ele tenha sido o maior opositor do niilismo. Provavelmente essa confusão aconteceu pela distorção de várias frases e pensamentos do filósofo, em especial de uma de suas frases mais famosas: Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos. Mas isso não é tipo ateus contra cristãos, como é popularmente usado. É simplesmente que Nietzsche entendia o vazio que a figura de Deus preenchia, um vazio de moralidade, sentido, valores e verdades. Deus era a resposta. A partir do momento que a ciência ganha espaço e a ideia de Deus é questionada, a gente é obrigado a confrontar o desconhecido mais uma vez, e agora sem nenhum amparo, sem nada para preencher esse vazio. Surge então o famoso questionamento de Dostoiévski. Se Deus não existe, tudo é permitido? Em outras palavras, se Deus não existe, você pode roubar, matar, parar de escovar os dentes? Sobre a última, não, é claro que não, você nunca pode parar de escovar os dentes, independentemente de quão sem sentido esteja a sua vida. Agora, sobre roubar e matar, não é como se a crença em Deus tivesse impedido inúmeras guerras ao decorrer da história. Aliás, muito pelo contrário, ela foi o motivo de várias dessas guerras. Mesmo assim, a questão que pode permanecer sem resposta é: por que alguém deveria continuar vivendo uma vida que simplesmente não tem sentido algum? Por que não acabar com a própria vida? Existem diferentes respostas para essa pergunta. Primeiro, a gente precisa examinar qual a importância de um sentido intrínseco à vida. Se ontem você estava feliz jogando videogame, lendo um livro ou ouvindo música, por que hoje você ficaria triste fazendo exatamente a mesma coisa, só que com a crença de que agora não existe sentido nenhum? Talvez você não esteja triste porque acredita que a vida não tem sentido, mas acredita que a vida não tem sentido porque está triste. Isso é o que Nietzsche chamou de niilismo passivo, que descreveu quase como um diagnóstico, algo que precisa ser superado. Ele escreve: o niilismo representa um estágio de transição patológico. O que é patológico é a tremenda generalização, a conclusão de que não há sentido algum. Quando as forças produtivas ainda não são fortes o suficiente, ou a decadência ainda hesita e ainda não inventou seus remédios. Esse remédio, segundo Nietzsche, consiste em encarar o fato de que não existem valores absolutos e que existe a possibilidade de que a vida também não tenha sentido intrínseco, para que aí sim possamos viver de forma autêntica, criar os nossos próprios valores e o nosso próprio sentido, por meio da arte, filosofia, literatura, etc. Isso é o que ele chama de niilismo ativo, a superação do niilismo. A filosofia de Nietzsche estabeleceu as bases para o existencialismo, que mais tarde foi popularizado por Jean-Paul Sartre. Uma das principais ideias de Sartre é que a existência precede a essência, ou seja, que primeiro existimos e só depois atribuímos significado a essa existência. Isso não respondia só ao niilismo, mas também ao essencialismo, a ideia de que nascemos com uma essência, um propósito definido, uma ideia que vinha acompanhando a filosofia há quase 20 séculos. De acordo com o existencialismo,
Nós somos livres para criar esse propósito. Agora, se o niilismo reduzia a existência a nada, o existencialismo faz exatamente o oposto. A sua existência é o centro de tudo e quem deve dar significado a ela é você. Talvez você esteja pensando, mas eu não sei como fazer isso. Pois é, não era para ser um consolo, mas sim uma tarefa. Por isso Sartre conclui: o homem está condenado a ser livre. Condenado porque ele não criou a si, e ainda assim é livre, pois tão logo é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo o que faz. Não é como se ampliar muito as escolhas facilitasse a sua vida. É só dar uma olhada em quanto tempo você demora para escolher o que vai assistir no Netflix, e aí depois de escolher se arrepende por não ter escolhido outra coisa. Søren Kierkegaard, outro filósofo que junto com Nietzsche ajudou a fundamentar o existencialismo, compreendia essa sensação perfeitamente. Case e você se arrependerá. Não case e você também se arrependerá. Casando ou não casando, você se arrependerá de qualquer forma. Ria das loucuras do mundo, você se arrependerá. Chore por elas, você se arrependerá também. Isto, cavalheiros, é a essência da filosofia. Para Kierkegaard, esse era o absurdo da existência. Nós somos criaturas que procuram sentido em tudo, perdidas em um universo aparentemente sem sentido nenhum. Apesar de partir de premissas parecidas com as de Sartre e Nietzsche, ele chegou em uma conclusão totalmente diferente, que ficou conhecida como existencialismo cristão. De acordo com Kierkegaard, só existe uma solução para o absurdo: acreditar em Deus. Não através da razão, mas simplesmente fechar os olhos e pular de cabeça na crença. Isso ficou conhecido como o salto da fé. O filósofo francês Albert Camus nega totalmente o salto da fé. Ele escreve: procurar o que é verdadeiro não é procurar o que é desejável. Se o nosso caminho nos conduz à conclusão de uma existência que aparenta não ter sentido nenhum intrínseco, assim seja. Camus enxergou o mesmo absurdo que Kierkegaard enxergava, mas não desviou, seguiu reto e abraçou o absurdo com todas as forças. Disso ele concluiu que a simples busca por um significado é suficiente. O ato de viver, de criar a própria existência, basta. Ele rejeita o niilismo, rejeita até mesmo o existencialismo e se torna o filósofo do absurdo. Viver é absurdo. Procurar significado na existência é absurdo. Mas por que isso teria que ser ruim? Simplesmente faça o que funciona para você. Em outras palavras, crie uma banda de rock e faça muito barulho. Se tudo isso parece confuso, é porque são muitas perguntas, muitas possibilidades, e no final, ninguém sabe a resposta de fato. Somos todos cegos tateando em um escuro imensurável e interminável. O simples fato de acreditar que um vídeo responderia à pergunta fundamental da vida é no mínimo absurdo. Se você quer escolher qual a sua forma de encarar o vazio da existência, eu vou deixar uma tabela que explica de forma bem simplificada as diferenças entre existencialismo cristão, existencialismo ateísta, absurdismo e niilismo. Você pode baixar essa tabela no primeiro comentário fixado e na descrição. Ainda vem muito pela frente.